Olá, tripulantes, tudo bem? Aqui é o JC, esse é meu amigo Bruno. Olá, bem-vindos ao Ponte de Comando. Hoje, sexto episódio de Starfleet Academy. Come, let's away. E antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal, curta, compartilha, juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte, ok? Lembrando que toda semana tem vídeo de jornadas aqui no canal, a gente está fazendo agora vídeo sobre Starfleet Academy, em breve Strange New Worlds volta, e a gente também tem outras playlists, a gente tem de Arquivo X, de vez em quando a gente faz uns vídeos meio maluco, então vai lá, assiste, curte, comenta que vocês vão gostar, ok? Brunão, qual que é a sinal? Ah, claro, lembrando que esse vídeo ele vai ter spoilers, então se você não assistiu o episódio ainda, vai lá, assiste. Se assistiu, gostou, deixa seu like. Se não gostou, deixa seu like também. E, Brunão, qual que é a sinopse do episódio? Bom, o episódio aqui a gente vai ter uma missão em campo, né? Dos cadetes da Frota Estelar, né? Da Academia da Frota e da Escola de Guerra juntos, né? Achei essa interação deles uma opção muito interessante para a história, ao invés de ficar aquela disputa igual a gente vê em Harry Potter, né? E além disso, a gente vai ter a reaparição do vilão principal do episódio piloto, que é o Nusbraka também, como um auxiliador, um consultor da Frota Estelar. Me surpreendeu que eles escolheram um vilão, um criminoso como Nusbraka, como uma opção para enfrentar o inimigo que vai surgir durante essa missão. É isso aí, galera. E começando, eu já vou começar tirando o elefante da sala. Esse é um episódio que ele tem uma cena de sexo logo no início, mas assim, não é uma coisa que me impressiona muito, sabe? É, a gente que vê de jornadas, a gente já viu a Diana Troy de roupa transparente, a gente já viu a T'Pol de camiseta suada dentro de uma sauna, a gente já viu 1 milhão de outras coisas semelhantes a isso. Eu acho que meia teta aparecendo na tela não ia impressionar ninguém. E, na verdade, é uma cena de sexo PG-13, é uma cena de sexo de sutiã, é uma transa de sutiã, PG-13. Eu não sei, eu acho que, na verdade, eu vejo menos as pessoas comentando sobre Starfleet Academy do que eu estava vendo antes. Talvez eu esteja olhando nos lugares errados. Mas eu acho que as pessoas meio que cansaram um pouco de Starfleet Academy. Então, essa cena em específico, eu acho que ela não atingiu tanto as pessoas, principalmente porque o casal que estava nessa cena de intimidade, que é o Caleb e que é a nossa outra amiguinha popular, eles não são um casal muito efetivo, sabe? Eles não parecem ser um casal que tem uma química assim muito boa. E é uma cena bem longa, inclusive. Eu pensei tipo que ia ser uma cena passageira, mas não. É uma cena até bem comprida. Bruno, o que você achou desse começo? Assim, essa parte que você falou de ser um negócio meio de sutiã. Concordo, não é nada assim explícito, né? Uma coisa que dá a entender mais em alguns closes, né? Ô, Mas Brunão, o que me. explícito, Brunão. Você Só achou não tem na. explícito? Ou é um sobe e desce no colchão, Brunão. É bem explícito. Não tinha como ficar mais Tudo. claro o que ele estava fazendo. Aparece as costas da menina pelada. Tá Sim, parecendo uma verdade. teta pela Mas metade. assim, o que eu achei legal é eles mostrar o lado da ligação telepática, que ela leva ele para dentro da mente dela. Isso eu achei uma coisa bem original, porque a gente só tinha essa visão disso implícita no casal do Riker e da Diana Troy, né? Era uma coisa implícita que eles dividiam alguma coisa por telepatia. Aqui não, a gente vê essa telepatia em loco mesmo, né? A gente vê o Caleb vendo aqueles campos, né? Depois ele vê o trauma da infância dele. Achei a reação dele muito estúpida. Porque assim, se você quer ter intimidade com uma pessoa, você tem que estar disposto a dividir um pouco de você, né? Só que parece que ele quer só que ela divida dela, mas ele não quer dividir nada dele de ruim ou de difícil, né? Mas isso é normal de alguém muito jovem que não tem compreensão disso direito, né? Eu acho que essa questão do casal é muito clichê nessa parte, né? Mas ao mesmo tempo, o episódio ele faz isso porque ele quer mostrar para você que às vezes você tem que baixar a guarda, vamos dizer assim. O Caleb ele tem que baixar a guarda se ele quiser ter um relacionamento que funcione com a Sadal. E da mesma forma, a Frota Estelar vai precisar baixar a guarda com o Nus Braca, né? Que vai dar um problema nessa missão, né?
em que eles são levados para a USS Miyazaki, que é uma nave que teve um acidente e ela acabou virando um campo de testes para os cadetes, né? E a cena da Miyazaki, achei assim, bem caprichada, a parte dela no espaço, toda destruída, né? Agora, o que a gente vê é literalmente uma reciclagem da ponte da Enterprise de Strange New Worlds com algumas repaginadas, porque é o mesmo set de gravação da ponte da Enterprise, aqui é a ponte da Miyazaki. E quando eles estão lá dentro, eles são surpreendidos por sequestradores, né? Que são as fúrias, né? E aí o episódio ele muda totalmente de clima, de uma coisa assim, mais uma missão comum da academia, para uma missão de sobrevivência, vida ou morte, né? E a reação da Capitã aqui é de ter um extremo cuidado em não fazer com que ninguém morra nessa situação, né? E as Fúrias dão para ela 5 horas para ela realizar um pagamento de 30 mil barras de ouro para Latino, né? Caso contrário, eles vão começar a devorar os cadetes, né? O que você achou da situação aí de vida ou morte deles, do comandante da missão lá, que é o Tomov, né? Ele é o primeiro a morrer, cara. Mó triste. Eu pensei que ele ia sobreviver. Olha, tirando palhaçadinhas de lado, eu acho que é o episódio mais efetivo até aqui, mas isso não significa muita coisa, tá? Ele é o episódio mais efetivo até aqui, numa sequência de episódios bem questionáveis. Então, assim, ele apresenta conceitos pra gente que poderiam ser muito bem utilizados. As fúrias são um conceito que poderia ser muito bem utilizado. Apesar de eu não ter gostado muito do visual de face delas, eu achei muito bagunçado. Eu acho que era mais interessante se ele tivesse feito alguma coisa prática do que fazer esse vilão de computador com a cara borrada. Não curti muito isso daí. Mas o conceito das fúrias eu achei muito interessante ter esses novos alienígenas. Parece que eles são híbridos, eu não consegui entender muito bem o conceito. Eu gostei bastante disso. Eu gostei muito do conceito de você estar fazendo um teste de campo, de você estar fazendo uma lição prática, de você. Era isso que estava faltando. Era isso que estava faltando para essa série. Você levar esses cadetes, que são cadetes da Frota Estelar, para fazerem coisas que efetivamente vão ser úteis para a Frota Estelar. Você fazer Sim. um treino no espaço, você fazer um treino sobre liderança, sobre conceito. Não você ficar dentro da sala de aula aprendendo teoria. Beleza, a teoria é importante, mas a prática é muito melhor. E eu achei essa ideia excelente. Eu acho que se os outros episódios tivessem investido mais nisso, saído de São Francisco e colocado todo mundo a bordo da Atena e feito práticas em planetas, aprendendo culturas e coisas diferentes, teria sido muito mais divertido. E eu gostei da inserção também desse professor. Não que eu acho que os outros professores são ruins, os outros professores são ótimos. Só que eu acho que a visão desse professor militar, desse assistente barra pesada que tá lá para treiná-los e que tipo não se impressiona facilmente se o Caleb sabe fazer as coisas, e isso é muito efetivo. O problema é que eles dão descarga nele, tipo, em 10 minutos de episódio. Mas eu gostei muito do personagem em si, e eu gostei muito dessa dinâmica. Eu acho que ela deveria ter sido mais bem explorada. O problema, porque tem um problema, é que o episódio, em si, por si só, na embora ele caminhe bem no começo, ele vai tropeçar em certas coisas que eu não considero muito agradáveis pra gente que é velho de jornadas. Mas elas funcionam para quem é novo e para quem chega agora. Eles estão num conceito de aprendizado. Então, tudo que eles estão mostrando para o novo público está aprendendo com eles. Eu acho a ideia de você separar os times em dois, ser parte do pessoal da academia de guerra e parte da frota, interessante, dá esse ideal, tipo, meio Grifinória e Sonserina. Sim. Eu acho essa ideia interessante. O que eu não curti muito do contexto é que alguns personagens, principalmente os do alto escalão, ou eles mudaram assim de personalidade do nada. E aí eu entro numa coisa que eu ia até comentar com o Brunão, que aparentemente a produção viu que a personalidade deles não agradou nem fã novo, nem fã velho, e fez um retcon desses personagens. E claro que o que mais mudou para mim foi
O Nusbraka do Paul Giamatti, ele é outro personagem completamente diferente. Aquele Nusbraka que ficava dando risada, que ficava girando em volta da tela, que ficava correndo, que ficava fazendo umas maluquices, que era aquele vilão de filme dos anos 50, ele não é esse personagem. Esse personagem aqui, ele é mais contido. Sim, ele tem aquelas farofadas, aquelas frases de efeito, ele faz isso o tempo inteiro. Mas ele é um vilão muito mais contido, ele é um vilão muito mais estratégico, ele é um vilão muito mais argumentativo do que o Nusbraka lá do primeiro episódio. O Nusbraka do primeiro episódio era vilão do Capitão Proton, que era outro personagem. E eu entendo que a produção fez isso porque ela viu que o estereótipo que ela tinha dado para esse personagem não deu certo, sabe? Tentar fazer o Nusbraka ser um vilão de desenho animado não agradou ninguém. Fazer o Paul Giamatti ser o mesmo personagem que ele é em todo o filme também não agradou ninguém. Mas aí eu tenho que elogiar o ator, porque pela primeira vez eu vi um personagem do Paul Giamatti que eu falei, caramba, esse personagem é sinistro. Porque ele fez um papel gigante aqui. Aqui ele fez um papel monstro, como um vilão de verdade. Eu gostei particularmente de quando ele tá contando do pai dele. Que o pai dele ensinou pra ele como é ser um vilão. E o pai dele fala pra ele: olha, se você quiser ser um vilão de verdade. E eu gosto desse conceito, dessa metalinguagem, dele entender que ele é um vilão. Eu achei tudo isso muito divertido. Brunão, sua vez, o que você achou sobre esse conceito? Bom, a gente vê essa mudança na atitude dos personagens também porque eles estão em uma situação totalmente diferente da situação que eles estavam lá no piloto, né? Aqui, a Frota Estelar, aparentemente, ela não tem poder de fogo suficiente para enfrentar as fúrias de forma definitiva e rápida, né? O que me surpreende, porque o Almirante Vance, né, o Charles Vance, aí, que é o Almirante que a gente vê desde Discovery, ele aqui ele é hesitante, parece que às vezes ele pede permissão para o capitão fazer algo que ele sugere, né? É um pouco menos força do que a gente vê de Capitão Jellico, do que a gente vê dos almirantes enfrentando os Borgs em Nova Geração ou em Deep Space Nine na Guerra Dominion. Aqui o Vance ele é um almirante que mais que consulta e sugere do que alguém que tem uma estratégia pronta para entregar para as naves que ele comanda, né, para a armada dele, né? Claro, ele dá opção para que das naves de ataque chegar rápido, mas ela já vê que não é uma situação simples assim, porque ela quer evitar que os alunos morram. E aí ele dá uma solução que ele mesmo acha ruim. Ele fala: ó, eu vou te falar algo, mas eu não quero. Quem conseguiu derrotar as fúrias é o Nusbraka. E aí a gente vê o Nusbraka aproveitando dessa situação para ter um pouco de vingança pessoal, né? Trazendo aquele diálogo querendo entrar na mente da Capitã aqui, falando que ela já cometeu esse erro antes com o próprio filho dela, né? Numa situação parecida, né? E aí a gente vai descobrindo mais camadas por trás dela, né? Do passado dela, do Caleb também. Mas o que eu gostei a partir deste ponto da história é a Sam. No último episódio que eu falei dela, se ela tivesse uma evolução na atitude dela, isso ia ser positivo. Aqui eu vi a Sam profissional. Ela não fez, ficou fazendo barulho, não ficou pulando nem piscando de um lado para o outro. Não, aqui ela chegou na ponte da Miyazaki e ela já colocou a mão dela no painel para reativar o computador. Mesmo com as fúrias atacando. Ela ficou lá, ela aguenta e espere, espere. E aí, quando ela consegue ativar o computador, ela tenta um diálogo com ele, que aí o diálogo do computador eu já achei uma coisa meio fraca a ideia de colocar uma história em quadrinho, né? Para convencer o computador de que eles são uma tripulação da Frota Estelar, porque ele tá há muito tempo desativado e ele acha que é tudo uma grande invasão do ataque que ele sofreu antes, né? Mas assim, a Sam, pra mim, ela tem um desenvolvimento do último episódio para esse que é uma coisa ímpar. Eu espero que isso se mantenha. No final da história, ela fica danificada, né? Ela nem tem muitas falas quando ela fica danificada. Mas ao mesmo tempo, achei que a atitude da ação foi muito positiva. Agora, falando dos personagens principais aqui, né? Que é o Caleb, que é o Bavi, né? Eles têm uma interação que eu achei muito positiva, né? Porque eles sempre estavam em conflito. E aqui eles começam a trabalhar em conjunto, né?
E o Bavelho até cita uma frase que é do Spock, né? Quem já assistiu antes sabe que essa frase é famosa do filme A Ira de Khan, né? Em que ele fala que as necessidades de muitos superam as necessidades de poucos, ou de um, né? E o Bavi vai viver isso na pele, né? Até o ponto em que ele é morto pelas fúrias, né? Tentando proteger o Caleb. E o Caleb aqui, eu acho que ele tem uma dificuldade de compreender exatamente essa questão do dever. Quando ele vê o Tomov se sacrificar para salvar os cadetes, ele fala para o Mavi que, poxa, o cara se sacrificou sem pensar duas vezes. E isso é muito frota estelar. Muito frota estelar isso. Né? É um conceito que o Caleb, que é um sobrevivente, talvez ele não tenha. Para ele, todo mundo tem que estar vivo. Para ele, não pode perder. Por isso que eu cito que o Caleb, às vezes, me lembra em alguns aspectos a personalidade do James Kirk. Porque ele odeia perder, ele não quer que ninguém morra, ele não quer que ninguém sofra, ele quer controlar a situação para ele vencer. E aqui não. Aqui acontece algo que eu até sugeri lá no primeiro episódio, que foi que talvez esse romance do Caleb com a Sadal fosse algo que fosse fazer com que ele sofresse. E de fato é. Aqui a gente vai ver a Sadal usar os seus poderes psionicos ao máximo, ao ponto dela até arrancar o seu a sua prótese que controla esses poderes dela de forma segura para tentar salvá-los, né? E o Caleb aqui vai ter uma perca, porque ele não baixava a guarda e agora ele não tem nem como pedir desculpas, né, para ela da atitude dele. E ela só focada em resolver o problema. E aí eu passo a bola para você, JC, para me dizer o que que você tem a dizer sobre as atitudes da Sadal nesse resgate tão perigoso que eles sugeriram para ela. Eu acho que é bem claro que eles fizeram uma grande Fênix Negra É, dessa personagem. E não achei isso ruim, sabe? Acho que todo mundo tá acostumado com a Fênix Negra. Eu acho que a única que não sabia lidar com a Fênix Negra era mesmo a Fox, que tinha os direitos da personagem no cinema. Mas eu acho que é um conceito interessante, inteligente e fácil de se usar. Dar muito poder para uma personagem e ela sofrer psicologicamente com isso. Mesma coisa que acontecia com a Jean Grey, acontece com ela aqui. Inclusive, as cenas são até bem parecidas, o Bruno chegou a comentar comigo. As cenas são até bem parecidas, delas liberando esse poder. Eu lembro que eu falei, acho que foi no segundo episódio, que o como isso ia ser interessante se essa personagem acabasse se tornando uma vilã. Igual o Low Sutter lá em Voyager, que era interpretado pelo Brad Dourif, que era esse betazoide que ele não conseguia controlar os poderes dele, segurar a mente dele, a não ser que ele sentisse os últimos momentos das pessoas que ele matava, que isso tinha se tornado um vício para ele. Se a produção está seguindo no caminho de copiar a Fênix Negra, de copiar a Jean Grey, então não me surpreenderia se eu tivesse certo, se o Bruno a gente tivesse certo, e no fim das contas, em uma segunda, terceira temporada, essa menina acabasse se tornando uma vilã. Ela acabasse se tornando uma entidade cósmica com um poder tão grande que a frota tivesse que fazer a escolha entre matá-la ou encontrar uma solução para ela. O que ia ser um plot interessante. Eu não acho, independente da cena de sexo que tem nesse episódio, de toda a falação, eu não acho por nenhum momento que o Caleb e essa garota se amem de verdade. Amor em si só é um conceito muito amplo, muito abstrato, que dois adolescentes na ainda não escola compreende. não. Assim, existem casos em que acontece, mas no caso desses dois, isso é bem difícil. Isso é bem difícil. O Caleb, ele é um personagem que ele claramente não sabe o que ele quer. Ele quer estar com a garota, mas não quer estar com a garota. Ele quer estar na frota, perto dos amigos, mas ele não quer estar na frota. Ele quer aprender, mas ele não quer ouvir. Então, o Caleb, claramente, é um personagem que ele não sabe o que ele quer. E essa garota, ela é claramente uma personagem que não tem nenhum tato para lidar com os sentimentos de outros. E aí eu vou também com um pouco de contrário ao Brunão. Ele falou lá no começo sobre aquela cena em que o Caleb foi insensato. Eu considero que ela também foi insensata. Eu Sim, considero que ela, tendo poderes mentais, não simplesmente sai apertando qualquer botão na cabeça de uma pessoa vai para invadindo, saber o né? que tem lá.
E aí ela usa uma argumentação podre. Argumentação podre. Você sabe que eu sou assim, você sabe que eu sou betazoide, que esses são meus poderes. Gente, desculpa, isso não é argumentação pra nada. Já dizia Peter Parker, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Verdade. Se a história humana disser pra mim que que a habilidade dos humanos é se matar, eu vou continuar eternamente fazendo isso? Se o conceito Klingon diz que os Klingons lutam e matam usando batilete, então todo Klingon que eu encontrar que tiver essa habilidade tem necessariamente que matar e usar um batilete? Não é assim que funciona. Você tem seus. Um dos principais conceitos da federação é você saber interagir com outras raças. É não você impor a sua natureza acima de outra raça. Lembra que quando o Worf e o irmão dele estavam na Deep Space, eles foram fazer um ritual Klingon e o Worf quase enfiou uma faca no peito do irmão para matá-lo com honra. Quer que o Cisco disse pro Worf? Esse uniforme que você está usando não é Klingon, é da frota. Essa não é uma estação Klingon, essa é uma estação da frota. Mesmo conceito aqui. Então, assim, você ter poderes mentais e você sair cutucando qualquer alavanca na cabeça de uma pessoa. Nossa, que curioso, o que será que tem atrás desse pensamento aqui? Do E assim, é ursinho. uma coisa que uma garota da idade dela já teria que ter discernimento para saber, passando a vida toda controlando esses poderes, né? Na E é só verdade, o por que isso. eu acho é que ela não controla, né? Ela não controla ainda. Ela usa aquele implante para ela tentar controlar. Mas Mas, assim, Brunão, tem uma. na cena ficou bem claro que ela apertou o botão porque queria, né? Porque ela Ah, aperta o sim, meio do urso. Então, ela acessou as memórias dele porque ela queria. Ela sabia onde ela não sabia o que ela ia encontrar, mas ela sabia onde ela estava indo. Ela sabia que era sim. uma memória. Então, assim, concordo que a parte dele foi um exagero. Ele falar não, que você violou a minha mente. Não, calma lá, É amigo. uma Também deve coisa ser estranha betazoide, né? Ele uma chamou coisa ela de estranha estranha, né? betazoide. E também foi errado da parte dela estar invadindo o pensamento de outra pessoa. Mas enfim, Todo mundo errado, né? todo mundo errado, tudo errado ali. Eu não sei como, cadê a segurança dessa nave que deixou esses dois entrarem no mesmo alojamento junto? Eu nunca vi um colégio interno que isso fosse permitido, mas também vou entender É mesmo, que. né? Eu também não vou, eu vou entender que eles estavam fazendo aquilo escondido. Porque faz mais sentido. Porque faz mais É, sentido. rapaz. Agora, uma coisa que eu queria citar pra você aí, voltando pra conta do Almirante aí, né? Que até ele admite que ele errou nesse episódio, Todo né? mundo errou. Ele e a Ake, eles caem numa armadilha, né? Feita pelo Nusbrak, que aqui é Núsfero, né? O nome dele, né? Nostopher. Nustofer, obrigado, É Nustofer. uma analogia a Christopher. Só que em vez de Christopher é É, Nostopher. então, o Nustofer ele Criatividade. dá essa armadilha pra eles, fazendo com que eles deixem a estação. Perdão. O Nustofer faz essa armadilha, fazendo com que o Almirante deixe a estação J-19, né, que é uma estação que está fazendo pesquisa sobre armas da Frota Estelar, para colocar a classe Intrepid para poder auxiliar eles quanto à camuflagem da nave das Fúrias, né? Achei a ideia de usar uma arma sônica no espaço uma coisa um pouco sem sentido, mas eu perdoo isso, né? Eu acho que ficção científica não precisa ir sempre no caminho da realidade, dá para ser um pouco fantasioso, mas não faz nenhum sentido ter som no espaço, mas tudo bem, né? É como se fosse um morcego, né? Morcego aquela nave. Ela consegue criar uma visão por sonar, vamos dizer assim, algo parecido com um submarino, e ela ia conseguir identificar a nave das Fúrias. Só que ao fazer isso, o Venari Hall, né, o Nuz, ele foge, vai até a J-19 e destrói tudo lá, né, e pega as pesquisas. Tanto que eles citam que até a Discovery foi lá para limpar a bagunça. Né? A gente não vê a Discovery, não vê a Capitã Burnham aqui, mas o que dá a entender é que eles foram lá para tentar resgatar a J-19 e não conseguiram. Enquanto isso, dentro da Miyazaki,
eles tentam sobreviver lutando contra as fúrias. E aí sim, a Sadao, ela pega, usa os seus poderes de forma exagerada e mata todas as fúrias dentro da Miyazaki, resgatando eles. Só que no meio da confusão, o cadete Bavi, que é o Vulcano, né, o Nivariano, ele morre com um tiro a queima-roupa protegendo o Caleb, né? Achei a cena da morte dele uma coisa muito inesperada, não esperava que eles fossem matá-lo, né? Eu pensei que ia dar para construir algum tipo de coisa a longo prazo entre ele e o Caleb, mas não vai ter isso. A gente teve já a primeira morte, e aí fica isso no peso, né, da Capitã Q e do Almirante Vence. Para mim, particularmente, se fosse como eu conhecia a Frota Estelar, o Almirante Vence e a Capitã Q iam para a corte marcial pelos erros táticos que eles cometeram. Agora, tirando isso, o que eu fico assim surpreso é que só tem uma nave para proteger uma pesquisa tão fundamental quanto a J-19. E você Isso aí. depender tanto da Discovery ainda, né? A Frota Estelar aqui, a Federação aqui, notoriamente, ela é muito mais fraca do ponto de vista militar do que a gente conheceu no século 23, 24 e 25. Aqui ela é frágil, muito frágil. E isso é uma coisa que eu tinha comentado com o Brunão quando a gente assistiu esse episódio pela primeira vez, porque cadê uma Enterprise nesses momentos? Não Né? tem, né? Porque não Não tem. tem Enterprise. E a gente comentou episódios passados que os maiores inimigos da Federação eles já não existem. O Império Klingon está destruído, os Romulanos já não existem agora em Nivar, os Dissolveram. Cardassianos devem estar catando os pedaços deles desde a Guerra do Domínio. Então, assim, eles não têm inimigos tão poderosos quanto eles já tiveram um dia, mas eles continuam apanhando. Eles continuam apanhando. Eu acho, de verdade, uma falha catastrófica de roteiro eles não terem uma Enterprise. A Enterprise é o símbolo da Frota Estelar, é o símbolo de uma esperança para a Frota Estelar. Você colocar toda a sua esperança em cima da Discover, transformar a Discover numa nau capitania, cara, isso para mim é muito estranho. Me parece, me dá a impressão que a produção não quer usar uma Enterprise. Eles querem guardar o conceito de uma Enterprise para um momento mais futuro. Eu ia detestar se no futuro os caras entregassem um Enterprise na mão do Caleb. De verdade. Eu ia detestar. Eu acho que o Caleb é um personagem que está sendo construído para no final ele não se encaixar com a frota. Ele Eu falar no também acho. final. Ele falar no final, olha, beleza, eu entendi, eu entendo que é a frota, mas esse conceito não é para mim. Isso não é para mim. Posso, não que ele vai virar um vilão, galera. Não que ele vai virar, sei lá, um contrabandista. Mas tipo que ele fala, beleza, eu respeito a frota, mas Esse negócio não é não é uma, pra mim. não é para mim. E é a coisa mais bonita e honesta você falar que uma coisa não é para você. É melhor Sim, do que é você insistir numa coragem coisa. isso. É coragem. Você virar e falar, gente, desculpa, não é para mim, eu vou embora. É isso. É isso. Não tem problema dele ser o mocinho até o final, mas chegar no final e falar, olha, de boa, parabéns, não funciona comigo. Agora, sobre os erros estratégicos, eu concordo com o Brunão. Eu acho que. Eu acho que esse episódio, no geral, ele serviu como um episódio de lição barra acabou a brincadeira. Isso. Lição barra acabou a brincadeira. Sabe? É aquele lance. Vocês estão achando que vocês estão aqui na escola de graça, as pessoas morrem. As pessoas morrem. E isso é uma lição para todo mundo. Isso aqui foi uma lição para todo mundo. Pro Caleb é uma lição de que por mais que ele saiba as coisas, a realidade é muito diferente. Quando você tem um grupo, você não tem que se preocupar só com você, você tem que se preocupar com as outras pessoas. Se importar com as outras pessoas é uma dor que quem está em grupo sofre, principalmente quem tem consciência. Então, se ele está querendo ficar com a Betazoide, fazer sexo com a Betazoide, ele vai ter que se importar com ela. Ele vai ter que se importar com ela. Para os outros, para a Capitã Q, isso aqui foi um tiro no pé. Assim, é a lição master para a Erro Capitã tático. Q. Você andar descalço,
você pisar sujo, com o pé sujo no sofá dos outros, você fazer analogias, não vai salvar seus alunos quando eles tiverem que trocar tiro de phaser com o monstro no espaço. Filosofia é bom até a página 2. Passou É da como o página pai 2, as do fúrias não Jaden se importam. falou, né? As fúrias não se importam com a analogia que você for usar com elas. O Nus Braca não tá nem aí, ó, pra analogia que você for usar com ele. Nem aí. E pro Almirante Vence, fica aquele lance, né? Fica dependendo da Burnham pra salvar seu dia, meu querido, que você vai estar fudido no final. É. Fica esperando a Burnham chegar com a Discover pra você ver quantas naves da Federação sua vão sobrar. Porque eu acho que o lance do Vence é esse. A gente teve 3 temporadas de finais. A gente teve 3 temporadas de Discover no futuro. Na primeira temporada, a Discover chegou e destruiu a Corrente Esmeralda. Na segunda temporada, teve o lance lá da anomalia espacial, em que eles viajaram para fora do paredão da galáxia, confrontaram lá os alienígenas cósmicos e na Guerra eles resolveram a parada. E na terceira temporada, eles encontraram a tecnologia dos progenitores e a Burnham fez a escolha, que eu acho que foi a escolha mais inteligente da vida dela, que era de simplesmente descartar tudo aquilo. Que a federação, ninguém estava pronto para usar aquele negócio. E aí eu concordo completamente com a Burnham. Acho que foi a única decisão da Burnham que eu concordei na vida foi de ter Frota jogado toda a Estelar. tecnologia dos projetores na descarga. E aí, com tudo isso, eu imagino que o Vence deva pensar, cara, não tem problema. A Discover vem e resolve. Só que o É, lance, filho, que o espaço é um pouquinho grande para Discover. E sim. eu acho a decisão mais burra de todas. Você tem uma estação com pesquisa secreta, com uma nave de guerra, você tira a nave de guerra e você não coloca nenhuma outra nave para substituir. É. Você não Você coloca nenhuma deixa outra nave para desguarnecido. substituir. O que vai parecer meio cruel o que eu vou falar para vocês agora, mas é uma realidade política, não só para vocês imaginarem a federação, mas para vocês imaginarem no mundo real. O que politicamente. Isso aí, vai ter hate sobre isso. E nem eu gosto desse tipo de pensamento, mas infelizmente é uma verdade crua de engolir. O que é mais conveniente? A vida de 5 cadetes da federação ou a vida de milhares de membros da federação? A vida de milhares de raças, a vida de vários membros, a aliança que você tem com Betazed, a aliança que você tem com os holográficos, que é de onde a Sam veio. O que é mais relevante para você? Você quer salvar seus cadetes ou você quer salvar todo mundo? E é esse tipo de ideologia, é esse tipo de discussão que jornada sempre trouxe ao pau, filho. Nunca dá pra salvar todo mundo. Nunca dá para salvar todo mundo. E é uma discussão que não envelhece, sabe? É uma discussão que não envelhece. A escolha de. Eu acho que nesse caso, óbvio que isso não ia acontecer porque a série precisa continuar. Mas eu acho que a escolha nesse caso era óbvia. Salvar a J-19 e deixar os cadetes se virar. Agora, por conta do sentimentalismo da Kay e do Vence, quantas outras pessoas vão morrer? Sim, porque agora eles têm a tecnologia de arma experimental da Frota Estelar. E E aí eu agora, venho com uma pergunta. Eu tenho uma pergunta pra ti. Aonde está a inteligência de fato da Frota Estelar? Cadê os S-31 de verdade aqui pra fazer o serviço difícil? Não tem, não tem. e assim, no final de Discover, a gente descobre que o velho que vivia aparecendo, ele era da inteligência da frota e ele era Sim, aquele personagem que aparecia lá em Enterprise, que vinha do futuro o para Daniels. o Daniels, ele descobre que ele é o Daniels. E eu achei foda essa revelação. De verdade, eu olhei o velho e falou: Daniels da Enterprise? Eu falei, nossa, mas a cena mais impactante que teve, eu acho, do final de Discover, longe de todo mundo se despedindo, que para mim eu tava quase dormindo. Na hora que ele fala que ele é o Daniels, eu falei, ó, boa, essa eu gostei. Cadê o Cadê o Daniels? Daniels pra salvar, né, a Morreu, morreu. J-19? Cadê o Daniels? Porque, cara, foi assim um erro de estratégia e cálculo. E eu não duvido.
E agora, óbvio que agora a gente vai ver as consequências de toda essa derrota. E eu não duvido que alguns personagens vão sair da academia, vão abandonar a academia. Aquela menina histérica que começou a gritar quando viu o professor Ali dando ela espaço. teve um surto, né, de Teve. ansiedade, de alguma coisa assim, né? Eu tenho certeza que ela vai embora. E agora eu tenho certeza que provavelmente alguém vai tomar uma paulada da primeira-ministra da federação sobre isso. Agora eu queria citar uma coisa para finalizar do que eu posso dizer dessa história, desse sexto episódio, é que assim, a gente em Star Trek, quase sempre a gente vê baixas, né? Baixas e mortes, né? E esse episódio, ele também me lembrou algo que diz sobre você deixar alguém que você se importa numa missão de risco. Me lembro daquele episódio do Capitão Picard em que ele encontra aquela musicista que é uma técnica de ciências e ele manda ela para uma missão de resgate no meio de um incêndio dentro do planeta para resgatar uma estação. E aí ela quase morre, e aí eles até desistem, né, de continuar juntos, porque é muito difícil você colocar alguém que você tem carinho e afeto numa situação de vida ou morte. E aqui a gente vê isso no papel da Capitã aqui com o Caleb, né? Assim como a gente vê a Sadal com o Caleb, né? Eles se importam tanto com aquela pessoa que eles não agem de forma objetiva. Tanto que a Sadal fala pro Caleb, ó, foca, vai lá atrás da ferramenta para poder salvar eles. Porque ele começa a querer ter uma DR no meio do tiroteio, né? Isso daí eu achei uma coisa assim, o Caleb ele ainda é muito despreparado. Né? Ele reage, ele não age ainda. Ele só reage, né? Mas assim, eu acho que isso daí é uma coisa intencional de construção desse personagem. Acho também que ele não vai ser o tipo que a gente espera de cadete ou oficial da Frota Estelar no futuro. Embora ele tenha um potencial visto pela Q, eu duvido muito. Eu acredito mais que a gente vê alguém na cadeira de capitão ou de comandante com a Gênesis, né? Ou o Darren, né? Eu acho que esses dois são os mais competentes de todos os erros, né? Tanto que eles ficam no time de ponte, né? Dando a sugestão para poder localizar a nave camuflada. Mas o que eu quero dizer aqui é um tema que recorrentemente a gente vê em Star Trek, que é a morte. Né? Na série clássica, a gente via a morte quase todo episódio. Só que os anos 60 ele pintava a morte nas séries no horário doméstico, né, no horário da família, com uma coisa muito leve, né? E o público dos anos 60 estava acostumado a ver tiroteio de Bang Bang, de Velho Oeste, né? As pessoas caíam na televisão e a gente reagia a isso de forma até natural. Só que conforme as coisas vão evoluindo, o modo como você encara a morte dentro de Jornada mudou muito. A gente viu a morte do Capitão Spock, a gente vê a morte dos oficiais da academia no episódio do Wesley Crusher, né? E aqui a gente vê a morte de alguém que começou a ter um contato próximo, mesmo sendo alguém que a gente não tivesse tanta empatia. Né? A gente vê aquele vulcano nivariano, falava, oh, esse cara é chato pra caramba, mas a gente não queria que ele morresse. Né? E aí a gente toma um tiro bem no final, explodindo sangue na cara do Caleb. Achei isso daí, nossa, pesado. Né? E isso me surpreendeu. Me surpreendeu, sim. Acho que a morte ela tem lições amargas, mas tem, porque assim, para a construção do entendimento da vida, a morte faz parte. É Todos isso. nós vamos ter alguém a quem a gente vai perder para a morte, né? Ninguém escapa dela, né? Então acho que fica essas lições amargas aí. Espero ver o resultado dessa derrota, o que que vai trazer para eles na semana que vem, né? E é isso, para mim o episódio foi positivo, trouxe muita coisa, assim, a gente nem falou aqui do quadrinho, né, do Tales from the Frontier, né, as histórias da fronteira, que conta a história da Miyazaki, achei isso uma escolha engraçadinha, né, mas faz sentido para mim ter uma mídia dentro de Jornada, falando de Jornada, a gente viu isso em Strange New Worlds, né, que eles têm o programa da paródia de Star Trek, né? Aqui não, aqui eles têm uma história da Miyazaki numa HQ, né? Então é diferente o estilo, mas foi bom. É isso, galera. Obrigado quem chegou até aqui. Deixem o like se vocês gostaram do nosso vídeo. Lembrando, se você não gosta de Starfleet Academy, tudo bem, mas se você gosta do nosso trabalho falando sobre os pontos positivos e negativos de qualquer assunto de jornada,
deixa o seu like aqui pra gente também, tá? O comentário de vocês também é muito importante para o engajamento e espalhamento desse vídeo para a comunidade de fãs de ficção científica. Vida longa e próspera. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha. Semana que vem tem mais Starfleet Academy. E é isso. Até mais.